Olha para quem está do teu lado, fala para ele que bom que você está aqui, bem-vindo, bem-vinda. Glória a Deus, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Como que a igreja recebe essas pessoas? Sejam bem-vindos. Vamos aplaudir Jesus pela vida dos nossos convidados. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para quem está do teu lado, fala para ele assim, ó. Toda sexta-feira, fala para ele. Chama sexta-feira do Enchei-vos com o Espírito Santo. Antes que alguém nos critique, todos os dias é dia de encher do Espírito Santo, fala para ele. É que a sexta-feira você recebe instruções, você recebe a palavra, ensinamento que vão regar sua fé e aí vai fazer você botar em prática durante toda a semana, amém? E vai ser uma noite, em nome de Jesus, de ensino. Estou empolgado aqui para entregar essa palavra aqui para o teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira passada nós tivemos aqui uma reunião abençoada, está na internet, está lá no YouTube a nossa pregação, por enquanto só em áudio, e lá você vai acompanhar, né, falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Vocês que estavam aqui na sexta-feira passada, vocês viram, você que não estava, você pode ver. E eu continuo aqui falando sobre este tema, e eu tenho certeza que, olha, você fez muito bem em ter vindo nessa noite. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela foi levantada, foi edificada, para quê? Para o ensino da palavra de Deus. Então nós precisamos sair daqui com algo construído. Não é sair daqui, o que o pastor falou? Eu não sei. Não, tem que sair daqui com algo construído. Então, eu peço que você não converse, por favor, que você preste atenção na palavra, que você fique atento, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus. E o título dessa noite aqui é: o falar em línguas é para todos os crentes. Se fosse o título de hoje, o seu carro zero vai chegar, será que eles davam glória mais forte? Não sei, eu acho que aqui não, hein? Mas de repente, em alguns outros lugares, virava até piroleta. Gente, eu vou repetir o título aqui: o falar em línguas é para todo o crente. Agora sim. Não é uma pergunta, é uma declaração. O falar em línguas é para todo crente. Pastor Coutinho, o que é falar em línguas? Falar em línguas é algo disponível apenas ao crente em Jesus Cristo. Ponto. É falar um idioma desconhecido naturalmente. Ponto. É falar uma linguagem espiritual. É isso. Só para você entender então o que eu penso sobre o que é falar em línguas, e aqui a gente dá o segmento. Falar em línguas é as línguas dos anjos, pastor. Quem já ouviu isso? Gente, muita gente ouviu isso. Tem gente que não levantou, mas muita gente. Não é falar a língua dos anjos. Não é. Não. Línguas, falar em línguas não é falar a língua dos anjos. Então, os que não creem ficam julgando a gente aí, falando que a gente pensa dessa forma, e não pensa. Vamos para o nosso texto base. Você tem que ficar muito atento agora por causa da chuva. 1 aos Coríntios capítulo 12, versículos 29 e 30. Quando estiver aqui já fala amém. Amém. 1 aos Coríntios 12, 29 e 30 diz assim: são todos apóstolos? São todos profetas? A Bíblia está fazendo uma pergunta. São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Verso 30. Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam?
Tá. Não sei se você percebe, mas a Bíblia está fazendo pergunta, mas é uma pergunta que já sugere a resposta. Qual é a resposta que está sugerindo para todas essas perguntas? Não. Não. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Tem todos dom de curar? Não. O que o texto está dizendo aqui, o que o apóstolo Paulo está falando, é da diversidade dos dons. Mas Gilcélio opera num dom, eu opero no outro dom, o Moraldo opera no outro dom, o Joãozinho opera no outro dom, e por aí vai. Se todos nós operássemos no mesmo dom, não seria corpo, seria um membro só. Mas na igreja, espiritualmente falando, tem mão, pé, vários membros que compõem um corpo. Amém até aqui, gente? Olha só que loucura, loucura, loucura. Eu começo aqui com um texto base que parece que não condiz com o próprio título da minha pregação. Por isso que eu falei que nem o Luciano Huck aqui na época, né, quando eu era criança, eu ficava ouvindo loucura, loucura, loucura. Eu dou uma base, um texto base que não condiz, parece que não condiz com o título da pregação. O título diz que o falar em línguas é para todo crente. Porém, o texto que nós acabamos de ler sugere algo negativo. Falam todos em línguas? E a resposta é não. Olha só. Inclusive, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, para aqueles que não acreditam que todos os crentes podem falar em línguas, este texto que eu li é o texto que eles usam para provar que nem todos os crentes podem falar em línguas. É esse texto que eu li aqui, o texto base. Então, assim, para nós compreendermos este texto, nós precisamos fazer uma pergunta para esse texto. Qual é a pergunta que nós temos que fazer para esse texto? Qual tipo ou operação de línguas que esse texto que o apóstolo Paulo escreveu está falando? Porque ele está falando de um tipo, de uma operação das línguas. Aí você deve estar mais doido ainda, dizendo o seguinte: pastor, como assim? O falar em línguas não é tudo igual? O falar em línguas não é uma coisa só? O falar em línguas não é algo que, sei lá, falar em línguas é falar em línguas, é uma coisa só. Não, não, não. Não é isso. Existem 4 tipos de línguas. Existem 4 operações de línguas. Existem 4 manifestações de línguas. Por isso que você fez bem em ter vindo aqui, porque com as nossas mensagens, em nome de Jesus, você que entende, você não vai cair em contradição, você não vai cair num falso ensino, e você vai desfrutar daquilo que o Espírito Santo de Deus quer que você desfrute. Se nós pegarmos línguas e dizer que é tudo uma coisa só, nós vamos entrar numa tremenda contradição e numa tremenda bagunça. Por isso nós temos que dividir, separar as manifestações de línguas. Então vamos ver aqui quais são essas 4 manifestações, operações, tipos de línguas. Não está em ordem aqui, porque não existe ordem, mas existe a operação de línguas como sinal para os descrentes. O que é oração em línguas, ou falar em línguas, como sinal para os descrentes? Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está acompanhando, diga glória a Deus. O que me interessa é a sua atenção e o seu entendimento. O que é, pastor, esse tipo de línguas? Qual é essa operação de sinal para os descrentes? Vamos lá. É quando um crente, cheio do poder do Espírito Santo, fala em línguas, e um estrangeiro, ou seja, que não fala o idioma dele, por exemplo, no nosso caso, não fala o português, esse estrangeiro entende no seu próprio idioma. Então esse crente cheio do Espírito Santo fala em mistérios, a línguas estranhas,
E o estrangeiro, descrente, que não conhece a Jesus, ouve as coisas tremendas de Deus, mas esse crente que está operando, nem sabe que o Espírito Santo está levando isso para o coração do descrente. Quem entendeu até aqui? A segunda operação de línguas, línguas para intercessão. Nós não vamos abrir, mas Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, palavras que não conseguimos expressar quando oramos em outras línguas. Essa operação para intercessão, o Espírito Santo intercederá por mim ou por alguma pessoa que esteja precisando. Eu não sei se eu estou intercedendo se ele está intercedendo por mim ou se ele está intercedendo por alguém, mas eu sei que eu estou orando em línguas, estou sendo edificado, mas o Espírito Santo pode usar essa linguagem para interceder junto ao Pai. É um segundo tipo, línguas para intercessão. O terceiro tipo aqui de línguas é línguas para interpretação. O que é isso, pastor? Línguas para interpretação. Todos vocês conhecem a profecia, conhece ou não conhece? O assim diz o Senhor, todo mundo conhece, conhece ou não conhece? As línguas para interpretação, o resultado é o mesmo da profecia, porém não é uma pessoa falando assim diz o Senhor no português, é uma pessoa falando em línguas e um outro interpreta, trazendo edificação para toda a igreja. É como se eu falasse pá em línguas, o outro ou mesmo essa pessoa fala agora no português, trazendo uma interpretação e liberando uma palavra para a edificação da igreja. Isso é línguas para interpretação. Não é que a pessoa traduz, a pessoa, por meio do dom espiritual, interpreta. Amém, gente? E a última é línguas para edificação pessoal, que é o crente falando. Aqui é tudo crente, estou falando, tudo aquilo que já é salvo, Jesus Cristo aqui. O mundo não tem nada disso, não recebe nada disso. A línguas para edificação pessoal é o crente que passa tempo com Deus orando em outras línguas. É o crente que entra no seu quarto e ele fica. Essa linguagem de oração vai trazer edificação nele, como diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Nós vamos esperar o texto vir aqui para você ver o que a palavra de Deus diz. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, 3 pontinhos. Pode voltar ao nosso texto base. Então, esses são os 4 tipos de línguas. Línguas para sinal para o incrédulo, ou salvação. Línguas para intercessão. Línguas para interpretação. Línguas para edificação pessoal. São 4 tipos de línguas. Se você mistura tudo, vira uma bagunça. É isso que as pessoas que não entendem estão fazendo. Misturam tudo e fala que esse dom não existe, fala que ficou na época dos apóstolos, existiu, e toda aquela conversinha que graças a Deus, Deus revela na sua palavra para as nossas vidas, e eu estou aqui passando para você, para que você desfrute essa linguagem de oração que traz tanto descanso na vida do crente, tanta edificação na vida do crente, tanta revelação na vida do crente, traz tanto enriquecimento na vida do crente. Levanta a sua mão e diga graças a Deus. Então assim, gente, desses 4, 3 tipos de línguas, aqui que está, não são para todos os crentes. Um tipo aqui é para todo crente. Nem todo mundo aqui vai operar nas línguas para o sinal para os incrédulos. Nem estrangeiro a gente tem aqui no culto hoje. Ninguém japonês, francês, ninguém. Não tem como operar. Por que o Espírito Santo vai operar no dom se não tem ninguém? Nem todo mundo vai operar no dom de intercessão. Nessa linguagem, nem todo mundo. Nem todo mundo vai operar na interpretação. Mas agora existe um que todo crente tem. O que, pastor? A linguagem de oração para orar e se edificar.
quando eu disse para você que o falar em línguas é para todo crente, eu estou falando da linguagem para se edificar. Não acredito, pastor Coutinho, que todos podem falar em línguas para se edificar. Ah, tá. Deus então, claro que não, né, gente? Mas Deus então faz acepção de pessoas. Ele dá o recurso para você se edificar e para você não. Então você tem um recurso para se edificar e o outro não. É claro que não. Todos os crentes podem falar em línguas para a sua edificação espiritual. Agora, quando o nosso texto base que nós estávamos lendo, que nós lemos, falou implicitamente que não são todos que falam em línguas, ele está falando de um tipo de línguas aqui. Vamos ver? São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas. Olha a continuação. Todos interpretam? Que tipo de línguas que está falando aqui? Que tipo de línguas está falando aqui? Qual tipo? Todo mundo vai operar no dom de interpretação? Não? Não. É isso que está falando. Está respondido. Não tem contradição nenhuma na Escritura. Absolutamente nenhuma. Quem compreendeu isso? Paulo está falando sobre as línguas para interpretação e não nas línguas de edificação pessoal. Então olha para quem está do teu lado e fala assim para ele: preste bem atenção. Deus te deu um recurso maravilhoso para a sua edificação pessoal. Aproveite, porque as línguas, o falar em línguas, é para você. Fala para ele: o falar em línguas é para você. Aleluia. Pastor Coutinho, o pastor tem certeza que todo crente pode falar em línguas? Vamos para o que Jesus disse, Marcos capítulo 16, versículo 17. Olha lá o que Jesus disse: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Pula, o que me interessa é: falarão novas línguas. É certeza que todo crente pode falar em línguas? Jesus disse: em meu nome, os sinais seguirão aos que em meu nome falarão outras línguas. Em meu nome. Quantos ficam com o que Jesus disse? Jesus está dizendo que aquele que crê vai falar em línguas. Não é algo do tipo Deus escolhe o Joãozinho, não escolhe o Zezinho. Deus, não. Todo crente pode buscar, pode pedir, pode bater na porta. Todo crente, porque esse recurso, o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, é para todo crente. Pode aplaudir a Jesus. Na sexta passada, nós falamos aqui sobre a importância de sermos batizados com o Espírito Santo. Falamos também que o batismo com o Espírito Santo é para todo crente. Falamos também que as duas evidências do crente que foi batizado com o Espírito Santo, primeiro é falar em línguas e segundo é profetizar, ou profetizar e falar em línguas. Pelo menos é isso que nós vemos na Bíblia em Atos capítulo 19. Agora, se o batismo com o Espírito Santo é para todos os crentes, então o falar em línguas também é para todo crente. Porque se o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo é para todo crente, então o falar em línguas é para todo crente. Então pare de ficar ouvindo do tipo: não, esse dom não é para você, esse recurso não é para você, então não adianta buscar. Não, busque realmente. Jesus disse que se você pedir, buscar, Lucas capítulo 11, diz que Deus não vai negar o Espírito Santo para aqueles que pedem. Pastor, certeza que Jesus deseja batizar todo crente, pastor, no Espírito Santo? Sim, todo crente, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que é salvo por Jesus Cristo. Jesus quer dar sim aquela segunda experiência do batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 diz assim, preste bem atenção: certa ocasião,
enquanto Jesus comia com eles, com os seus discípulos, deu-lhes esta ordem. Ó, a ordem que Jesus deu para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Versículo 5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus disse para todos os discípulos: não, você aí, Judas Tadeu, você aí, Pedro, não, mas somente os outros. Não, Jesus disse para todos os discípulos para aguardarem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos do poder do alto, porque João batizou com água, mas ele, Jesus, batizaria com o Espírito Santo. O versículo 14 diz assim, 14: todos eles se reuniam sempre em oração. Todos quem? Ok. Mas não só eles, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Olha a Bíblia que bonita, ela coloca até a Maria, né? A Maria, mãe de Jesus. A Maria, mãe de Jesus, sempre precisou de Jesus para a salvação. A Maria, mãe de Jesus, sempre precisou do poder do Espírito Santo. É óbvio, por quê? Porque ela é igual a mim, igual a você. Precisamos do Senhor Jesus. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Jesus tinha irmão. Quem diz que Maria ficou para sempre virgem? Não, é só ler a Bíblia. Versículo 15: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos. Olha só, um grupo de cerca de 120 pessoas. Diga comigo, 120 pessoas. Diga comigo de novo, 120 pessoas. Todos esses eram aqueles que... Não, vou perguntar direto. Os 120 eram os 12, gente? Não, 120 eram os 12 mais um tantão aí. Então não ficou só nos 12. Tem mais gente aí por meio. A promessa não tocou só nos 12. O batismo com o Espírito Santo não é só nos 12. Quem está comigo conectado na pregação, no ensino aqui, está entendendo. Não pegou só os 12. Agora tinha cerca de 120 pessoas. Atos capítulo 2, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos, quantos são esses todos? Mais alto. 120, estavam 120 reunidos num só lugar, ok? Não eram só os 12, eram 120, inclusive a mãe de Jesus, a Maria. 120 reunidos. Aí, para você ver que o batismo com o Espírito Santo é para todo aquele que nele crê, é só você ler o versículo de número 2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa da qual estavam assentados. Rapidão. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, sobre cada um dos 120. Todos os 120 ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Não era apenas os 12, mas era todos os 120 que estavam perseverando em oração, que estavam esperando a promessa. Quem espera a promessa, quem persevera na oração, quem crê no batismo com o Espírito Santo, não fica ninguém de fora, todos recebem. Levanta a sua mão e diga aleluia. Rapaz, minha irmã e meu irmão, quando eu entendi isso daqui, eu falei, eu não ficar de fora, eu quero o batismo com o Espírito Santo na minha vida. E eu já falei para você semana passada que eu ficava no chão orando, colocava o louvor alto, começava a dar tapa no chão. Mas para que dar tapa no chão? Era a minha forma de buscar, então fica de boa. E eu, aleluia, Senhor, me batiza, Senhor. Buscava. O que precisa é a gente ser determinado. Precisa ser determinado. Não, pastor, você sabe que eu vou buscar aqui, aleluia. Tem a primeira batalha. Ah, pastor, sabe? E aí, minha irmã? Então, eu acho que vou deixar para o mês que vem. A hora que as coisas endireitarem, eu volto a buscar. Tem que ser determinado. Se você quer as coisas grandes de Deus, você tem que ser determinado. Crer naquilo que Ele falou, firmar e avançar. Sabe o que acontece? E Jacó? Jacó que estava lá. De repente aparece um anjo. O Oséias vai falar que é Deus.
E tá lá. Tá lá Jacó, e começa o anjo, e começa para lá e para cá, e lutar, e o anjo falou: rapaz, o que você quer? Eu não te solto enquanto você não me abençoar. A mulher, aí o anjo disse: seu nome é Jacó, né? Enganador, mas agora eu vou colocar seu nome de príncipe. Israel lutou com Deus e prevaleceu. A mulher do fluxo de sangue, gastei tudo que eu tinha, gastei tudo. Os médicos não conseguiram resolver, eu sei que ele está passando, eu vou até esse Jesus, e foi. Tem que ser determinado, tem que perseverar. Como diz o louvor da Cassiane: preciso da minha bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Tem que pegar. Senhor, eu tomo posse. Sabe, quer um livro bacana? Eu sei que ninguém faz, mas se você já julgou eu achando que eu quero vender livro, não tem nada a ver comigo. Vai ver lá. É o livro do R.R. Soares, Como Tomar Posse da Bênção. Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Ó, como essa geração precisa. Ó, eu que dei para você esse livro aí, né? Joguei na cara mesmo. Quer ver se paga um lanche hoje. Como tomar posse da bênção, com o missionário R.R. Soares. Se apropriar, tomar posse. Batismo com o Espírito Santo, Senhor, eu quero. Como diz o louvor do Fernandinho: batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Precisa desejar, precisa querer. Precisa querer. Quem quer? Em nome de Jesus. Pastor, eu já fui, pastor, batizado com o Espírito Santo. Beleza, o batismo com o Espírito Santo é um só. Uma vez batizado com o Espírito Santo, sempre batizado com o Espírito Santo. Mas o enchimento do poder do Espírito Santo tem que ser todos os dias na sua vida. Meu irmão, minha irmã, o falar em línguas para edificação pessoal é para todos os crentes. Quer ver uma coisa boa de oração? É quando você busca o batismo com o Espírito Santo, vem aquele fogo. Deixa eu contar uma para você. Um dia eu recebi, entraram em contato comigo para orar por uma moça de 20 anos. Estava ela, o esposo, o sogro, o tio, e vai lá orar. Veio de Curitiba para cá, e eu fui lá orar. Vamos fazer oração? Porque eu sabia que o negócio estava feio, estava estralando para o lado dela. Às vezes manifestava demônio nela, na casa. E eu fui. Eles foram na área, eu estava na frente, foram na área. Eu falei: vamos lá na sala. Vamos lá na sala. Aí começamos a mandar as bicas, começamos a mandar as metralhadoras. Quem está entendendo o mistério sabe o que eu estou falando. E o demônio manifestou. Beleza, como não é ensino sobre autoridade do crente, como a gente pegou esses dias aí, ficou 1h40 no café, foi uma benção. Eu quero só te dizer o seguinte: essa moça foi liberta no nome de Jesus. Glória a Deus, né? Jesus continua operando milagres. Essa moça então recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E depois eu falei: não adianta você ficar assim. Glória a Deus pela sua salvação, você recebeu a Jesus, mas você tem que ter o fogo do Espírito Santo em você. Esse fogo vai manter os demônios, vai manter todos os ataques inimigos longe, longe, longe da sua vida. Esse fogo. Você quer? Ela: eu quero. Falei: então tá, eu vou pedir para Jesus te batizar. E eu falei: Senhor Jesus, batiza essa moça para a sua glória. Eu coloquei a mão nela. Gente, ela pulava que nem pipoca. Não tinha igreja, não tinha louvor, não tinha nenhum instrumental, não tinha nada. O que tinha é o poder do Espírito Santo agindo. Que coisa linda! Nós vamos ver com uma escala maior na nossa igreja, mais e mais jovens, velhos, crianças sendo batizadas com o poder do Espírito Santo. Tinha um cara que evangelizava e as pessoas largavam a droga e ia para a clínica de recuperação. Chegava um tempo, não aguentavam e voltava para a droga. Senhor, eu tenho apresentado o teu evangelho.
Senhor, eu tenho ensinado a tua palavra para eles, e eles estão retornando para a droga. Deus falou para eles: você tem que levá-los ao batismo com o Espírito Santo. Leva-os para essa experiência posterior à experiência de salvação. Eu fui outra pessoa, gente, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. O serviço ministerial, a unção, o poder, o fluir, é tudo isso e mais quando nós recebemos o revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus Cristo disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebem poder para ser testemunha. Sabe por que a gente vê tanto crente que não testemunha sobre Jesus, que não vive uma vida fervorosa, que não caminha no poder, não prega para ninguém? Sabe por quê? Porque falta esse poder. As igrejas que mais têm ganhado vidas, levado o evangelho para os pecadores, mas em uma escala, são as igrejas pentecostais. Quando fala pentecostal, está meio manchado, parece que está meio manchado esse nome, né, gente? A gente pensa que é aquela desordem no culto. Não tem nada a ver. Estamos falando da pentecostal, igreja pentecostal, que crê na experiência de Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste. Uma vez que você foi batizado com o Espírito Santo e passou a falar em línguas, você não perde isso. Você pode falar em línguas em todos os momentos, e não só pode, como deve. Olha a declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Deixa eu só confirmar o endereço aqui. O capítulo é 14. Deixa eu abrir minha Bíblia, o versículo direto para você ver. Quem está recebendo a palavra diz amém. Versículo de número 18. Olha o que o apóstolo Paulo disse: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. O apóstolo Paulo era um cara, embora não está registrado isso, mas para ele falar em línguas, juntando todo o povo que estava na igreja de Corinto, juntando tudo que aquele povo falava em línguas, e ele dizer que fala em línguas mais do que todo aquele povo, então esse apóstolo Paulo provavelmente ele falava em línguas nas suas viagens, que não era de carro, era uma viagem a pé ou a cavalo, mas ia. Aí você começa a entender porque que esse cara escreve 13 livros no Novo Testamento. Do Novo Testamento é o maior escritor. Tanta revelação. O Pedro diz, o apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Profundidade, revelação. Uai, por quê? Por causa da prática da oração noutras línguas. 1 Coríntios 14, 4, o texto diz assim, verso 4: quem fala em língua a si mesmo se edifica. Edificação, construção. A sua vida cristã será uma vida cristã fervorosa. Os dons do Espírito Santo virão sobre você. Você será um instrumento muito usado por Deus. Você terá facilidade de operar nos dons espirituais quando você tem uma vida de oração em outras línguas. Quando você pratica isso. Sabe qual é o problema nosso? A gente fala em línguas só na igreja. A gente fala em línguas só na hora do louvor. A gente fala em línguas só quando o pastor no final, vamos lá, e vai. Aí na segunda-feira esquece, na terça-feira esquece, na quarta-feira esquece.
O que eu estou ministrando aqui, ensinando para você é o seguinte: para você falar em línguas todos os dias, todos os momentos. Você pode estar indo para o seu trabalho orando em outras línguas. Você pode estar lavando o seu carro, lavando sua louça, orando em outras línguas. Você pode estar fazendo o seu ranguinho, sua janta, seu almoço, orando em outras línguas. Você pode estar indo ao trabalho orando em outras línguas. Por quê? Você pode estar ouvindo essa pregação orando em outras línguas. Porque quando você ora em outras línguas, você está recebendo edificação. O versículo 2 diz assim, versículo 2: pois quem fala em uma língua não fala aos homens. A língua para edificação, a língua espiritual, a linguagem espiritual não é para os homens. A língua espiritual, o falar em línguas para nossa edificação, é para Deus, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Quando você está no seu quarto, quando você está na igreja, ouvindo a palavra, quando você está meditando, você está falando para Deus. Você entende? Não. Mas você acha que Deus entende? Sim. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. O que não pode é eu estar pregando aqui, todos vocês ficam, aí vai atrapalhar a pregação. Mas você pode ficar baixinho, falando noutras línguas. O Judas, no versículo 20, ele também diz, quando fala Judas, você já pensa que é o Judas Iscariotes que traiu Jesus. Não, tem outro Judas ali no campo, na escola apostólica ali, que é o Judas Tadeu. Vamos lá. Versículo 20, Judas, capítulo 1, versículo 20. Quem está recebendo essa palavra diz amém? O Judas diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. E não vem falar que orar no Espírito Santo é orar em pensamento. Orar no Espírito Santo é o Oxá que mandaraba que mantocotorobo que é isso aí. Não, eu vou orar em espírito, é orar em pensamento. Pensamento tem a ver no campo da alma ou no campo do espírito? Da alma. Então não é espírito. Então você está orando na alma. Orar no espírito é orar em línguas. Judas está dizendo o seguinte: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Fala para quem está do teu lado, fala assim: ó, você quer edificação espiritual? Ore em línguas. Fala para e agora você vai falar. Fala para ele assim: ó, crente, está na hora de crescer. Crescer espiritualmente. Fala para ele. Por um acaso você quer ser aquelas pessoas que falam: agora tem aqui um cara que sai fogo da sua boca. Você... Agora tem um ali que revela o seu CPF. Agora tem outro ali que revela o número da carteira de trabalho. Essa daí eu não sabia não, mas... É isso que você quer? Quer ficar sendo dirigido pela irmã Joaninha, a irmã? Eu quero uma palavra, pastor, me dá uma palavra. Não. Profeta não foi chamado para dar destino. Profecia não foi estabelecida para dar destino. É para consolar, é para edificar, é para fazer com que você avance. Pode vir aí o cara, ó, vai estar aí pregando a palavra, o Jaspion. Esse daí revela tudo. Aí você vai, precisa de uma resposta de Deus. Aí você vai. O Zé Bonitinho aí Pastor fica zombando muito. Não estou zombando não, estou com raiva mesmo. Você tinha que saber que é eles que estão zombando com a igreja. Não, tudo interpreta eu errado. Está zombando, pastor está brincando. Quem está brincando são eles, que ficam falando que estão vendo coisa e não estão vendo coisa nenhuma. Pelo menos aqui a gente tem responsabilidade de dizer o seguinte: o ensino bíblico é isso. Vai orar em outras línguas que você vai ter a revelação do Espírito Santo. Porque Jesus disse o seguinte: que quando o Espírito vier, Ele os guiará
a toda a verdade. Ele os guiará, Ele os guiará. Quem é guia não é o Joaninho do Pentecoste ou a Joaninha da Kodak, não, quem é guia é o Espírito Santo de Deus. E quando você ora em outras línguas, ainda que você esteja no labirinto, ainda que você não esteja entendendo as coisas que estão acontecendo na sua vida, ainda que você parece que você está perdendo em alguma situação, quando você ora em outras línguas, a força do Espírito Santo vem em você, e a revelação do Espírito desce, oh, aleluia, e você vai sendo conduzido, não na mentira, não no engano, não na destruição, mas você vai sendo guiado em toda a verdade. Levanta a sua mão e diga: obrigado, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso papel é pregar o Evangelho, e essa é a nossa função. De verdade, quando eu falo alguma coisa de que aqui a gente prega o Evangelho, muitos lugares também pregam, para você não ficar achando, nossa, muitos lugares pregam o Evangelho, mas nós também pregamos. Mas existe um monte de lugar que não está pregando, e tem gente que sai para ir em lugar que não está pregando. Coitado. Glória a Deus que nós estamos aqui. Se você não tem nenhuma igreja, se você não está caminhando em nenhum lugar, hoje fique conosco, vamos avançando em Jesus Cristo. Temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E Jesus disse, e os sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão noutras línguas. Essas outras línguas aí, pastor, é o crente que falava palavrão e agora ele não fala mais. Para com isso aí. Essas línguas aí é falar um idioma de estrangeiro. Lucas capítulo 11, versículo 10. Está aqui a receita para você que quer receber. Pois todo, não é alguns, todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Sabe quem não vai receber o batismo com o Espírito Santo? Quem não busca, quem não bate, quem não pede. Porque onde tem gente que não crê, é raro ver manifestações como essa. Porque não crê, não busca, não pede. Por que aqui você vê direto? Porque nós ensinamos você a buscar, a bater, porque os dons espirituais continuam. Já estou vendo gente falando em outras línguas, hein? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fala em outras línguas aí, em nome de Jesus. Não precisa sentir nada especial, mas se sentir, maravilha. Mas não precisa, é só ir, avançar. Ora baixada bacarabacarabras. Soribequeribecarabras. Algumas pessoas, para falar mal do nosso ensino sobre orar em línguas, eles citam um texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus. Olha lá, preste bem atenção. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. É esse texto que eles usam dizendo o seguinte: as línguas cessaram. Agora a gente precisa entender o seguinte: se esse texto for verdade do que eles estão falando, que as línguas cessaram, as profecias também têm que desaparecer. Sim ou não? E se desapareceu também as profecias, também o conhecimento tem que passar. Mas não passou porque é o que eles mais amam, é o conhecimento. O que eles mais prezam é o conhecimento. Não, cara, nem o conhecimento passou, nem as profecias desapareceram e nem as línguas cessaram. Isso vai acontecer quando Jesus vir, quando Jesus arrebatar a sua igreja. Até então, toca fogo, profecia existe, Deus opera. As línguas, toca fogo, conhecimento, busque também. Sabe por quê? Porque tudo isso é para a nossa vida e piedade.
E não adianta também vir com aquela conversa: tem muita gente que fala em línguas, mas compra e não paga os outros. Tem muita gente que ora em línguas, mas fica aí pecando, errando. Gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? O fato de a pessoa comprar e não pagar é que precisa tomar vergonha na cara. O fato da pessoa ficar pecando, errando, é que precisa só assumir o evangelho, crer no evangelho e... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um dia perguntaram para o David Robertson. Perguntaram não, ele disse que um crente que fala em línguas, ele peca, vai pecar. Mas o crente que pratica oração em línguas, vai ser bem mais difícil ele pecar. Quem pratica oração em línguas anda no Espírito. Quem tem uma vida de oração em línguas, vai caminhar sendo dirigido pelo Espírito Santo. O problema é que a gente esquece. O problema é que passa o dia, a gente esquece. A gente escuta um ensino como esse, amanhã você está lá acordando. Aí na terça, no outro dia, no outro dia, chorei. Sim. Já esquece. Aí vem a gente de novo. A unção do riso pegou aqui. Fala quem está do teu lado aí, fala para ele: ora em outras línguas. Não fica caindo nessa ideia aí não. Tem muita gente que abusou, né, pastor? Fica abusando das coisas. Bicho, tem muita gente fazendo coisa errada aí. Tem gente vendendo dom. Para eu dar uma revelação aqui, você tem que mandar um pix de tantos reais. Tem muito sem vergonha que você vê aí. Nossa, pastor, sem vergonha. Sem vergonha. Tem um monte. Mas não é por causa disso, não é por causa do abuso, que essas coisas vão entrar em desuso. Você tem que ser a diferença. Nós temos que ser a diferença aqui, representando o Senhor bem nessa terra. Os outros têm que olhar para você e ver o Senhor Jesus em você. O Judas disse que quem ora em outras línguas se aperfeiçoa no amor. Versículo 20. Judas, capítulo 1, versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Está linkado isso. Quando você ora em outras línguas, você cresce no amor de Deus, até que o Senhor Jesus venha. Olhe para quem está do teu lado e fala assim: se você não fala em línguas, você pode falar, mas tem que buscar, tem que desejar. Amém, gente? Vamos colocar em pé. Como diz o Lucas Medrado, tinha muito mais coisa para falar, mas eu não vou falar, brincadeira. Não, mas tinha, mas não vou falar. Quem sabe sexta-feira que vem? Quem vem sexta-feira que vem, levanta a mão. Nossa, campanha agora, essa campanha é boa, tem que vir mesmo, não pode quebrar. Essa campanha é boa. A campanha de aprender a orar, a campanha de se aperfeiçoar. Pastor, ok, vim visitar a igreja e eu quero a minha bênção, a minha resposta. Ok, ore em outras línguas. A vitória já é nossa. Oh, aleluia, a vitória já é nossa. O milagre de Deus que você precisa, não precisa buscar, ele já está contigo, já está com você. Curas já acontecem já neste lugar, em nome de Jesus. Já recebe cura, já recebe libertação, já recebe aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Você que ora em outras línguas, comece a levantar sua voz e orar em outras línguas. Pastor, não estou muito legal, não estou muito bom. Não importa, cara, não importa, minha irmã. Ore em outras línguas. Isso, levante sua voz. Levante sua voz e comece a orar em outras línguas. Levante sua voz e comece a orar em outras línguas. Pastor, não estou sentindo nada, não é para sentir. Pastor, não estou entendendo nada, não é para entender. Quem ora em outras línguas, edifica a si mesmo. Ore, 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 ore.
Ore, 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 ore. Souramandeire. Pastor, eu orava em línguas lá atrás. Não sei porque parou. Ore em outras línguas. Orar em línguas é para todo crente. Você que não ora, começa a pedir: Senhor Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Começa a pedir, começa a clamar, começa a buscar em nome de Jesus.